Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar de confiança. Olha, a confiança é tudo, né? Alguém já disse. E para falar sobre confiança, logicamente a gente vai passar pela palavra de Deus, vamos falar sobre confiar em Deus, mas também o próprio homem ter a sua confiança para poder seguir a sua vida, né? Bom, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Rafael Pires, o nosso pastor lá de Silva de Jardim. Pastor Rafael, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olá, pastor Ednilson, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe os amigos de casa. É um prazer estar aqui e eu creio que esse programa vai trazer muita informação para muitas pessoas acerca da confiança e vai abençoar muitas famílias, muitos lares, muitas pessoas em nome de Jesus. Vai abençoar bastante, você fica ligadinho na gente, porque eu tenho certeza que esse tema confiança vai abençoar você. Também eu estou com o pastor de Magé, o nosso amigo lá, o pastor Luciano Moreira. Pastor Luciano, seja bem-vindo de novo, né? Novamente, virei fã. Graças a Deus. E é com grande alegria, pastor Ednilson, pastor Rafael e a todos de casa que estamos aqui hoje. E certamente o tema ele vai promover um crescimento, porque o intuito, o propósito realmente da programação é promover sempre um conhecimento, fazer a pessoa ir para o próximo nível. Graças a Deus, para o próximo nível, hein? Você esteja preparado para que Deus possa te levar para o próximo nível, tendo confiança nele, no nome de Jesus. Nós vamos dar uma matéria sobre esse assunto e já falaremos sobre isso. Um dos significados de confiança é acreditar em alguém ou algo, ter crença e lealdade. Já na Bíblia, aprendemos que ter confiança é acreditar nas palavras de Deus, mesmo em situações mais complexas. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Avast, revelou que mais de 40% dos brasileiros não confia no parceiro, precisando mexer no aparelho do cônjuge escondido. A gente sempre fala, pastores, a gente sempre fala sobre isso, né? Quando a gente fala sobre família, sobre casais, né? A falta de confiança no meio do casal, e aí a pessoa está sempre mexendo no celular do outro, o marido que não tem a senha da esposa, a esposa que não tem a senha do marido, quer dizer, falta confiança na relação. E geralmente essa relação sem confiança é uma relação com tribulações, né? Uma relação complicada. Na visão de vocês, o que seria confiança? Confiança, de acordo com, vamos colocar, ao meu ver, confiança é certeza de que não tem como dar errado. É aquela certeza absoluta de que aquele algo vai realmente corresponder para o que foi determinado. Um exemplo, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu sentei na cadeira e tinha certeza, ela não vai cair. Então, tenho certeza de que ela vai corresponder com a minha expectativa. Então, confiança no seu entendimento seria isso. Você tem a certeza de que não vai dar errado. Não vai dar errado. Certo? Porque assim, se você for olhar, pastor Rafael, no dicionário, se for pensar no conceito, confiança, é você realmente crer em algo ou em alguém de uma forma, como o pastor falou, que você entende que aquela pessoa não vai falhar contigo jamais. É como disse a matéria, inclusive, né? Que essa pessoa não vai falhar contigo jamais. Mas aí tem esse entendimento que o pastor trouxe, que é bem semelhante, né? Onde você vai fazer algo e você tem a certeza de que aquilo não vai dar errado. Qual seria o seu conceito, o seu entendimento desse conceito? Pastor, no meu ver, eu acho que a confiança também ela é uma entrega. Né? Quando você se entrega, né, para alguém, né, o casal, no exemplo, então você confia, como o pastor falou aqui, que aquilo não vai errar, que aquele casamento não vai falhar, que aquele casamento não vai essa confiança ela pode ser quebrada, né? Pode. Porque você casa com uma pessoa, lógico, ninguém casa achando que vai separar, né? Sim. Você casa cheio de confiança de que vai ser, aquele amor vai ser para sempre e que nunca vai acabar. Mas a gente tem visto, infelizmente, até casais cristãos, inclusive, infelizmente, com o casamento sendo desfeito. Quer dizer, então, essa confiança, esse tipo de confiança, a gente vai falar sobre isso também, mas vamos falar sobre a confiança em Deus, mas esse tipo de confiança também pode ser quebrado. Pode sim. E exatamente a quebra dessa confiança traz a insegurança.
Traz insegurança. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Deixa eu passar para uma outra pergunta com vocês. É possível uma pessoa sentir medo de algo e ainda assim ser confiante? E olha para cá, vamos para Pastor Rafael, vamos começar com ele. Vamos começar com ele. Eu acredito que não. Acredito que não, porque, no meu ver, a confiança ela está ligada à fé. Né? E a fé ela é o contrário do medo. Né? É uma coisa meio sem sentido, né? Não tem como ser confiante e sentir medo. E aí? Eu costumo dizer o seguinte, medo todo mundo sente. Porém, a confiança ela tem que ser mais forte do que o medo. Sim, mas eu entendo. Tá, tudo bem, eu entendo. Posso não estar certo, mas errado não estou. não é questão nem de estar errado, né? Ou estar certo. A questão é, se você confia que você vai sentar numa cadeira, usando o seu exemplo. Exato. Confia que você vai sentar numa cadeira e ela não vai cair, mas você fica com medo porque ela deu uma rangida e você fica com medo, essa confiança não vai ser abalada? Aí eu já deixei de confiar. Então, aí que tá. A pergunta é possível uma pessoa sentir medo de algo e ainda assim ser confiante? Quer dizer, não é que você deixou de ser uma pessoa confiante. Você é uma pessoa confiante, você ainda, usando o exemplo, você sentou na cadeira confiante, que assim mas continue. aí quando você senta na cadeira, ela dá uma rangida, uma balançada, e você, meu Deus, vai cair. Eu achei que não. O medo veio, tirou a sua confiança na cadeira. Não é que você deixou de ser uma pessoa sem confiança. Sim. Você é uma pessoa confiante. Mas naquele momento, o medo fez de você perder a confiança. Verdade. Naquele momento ali, o medo ele falou mais alto. Termina falando mais alto. Então não tem muita compatibilidade, né? Assim, medo e confiança não... É o extremo. É o contrário. É o contrário um do outro. Não dá, né? Então a resposta é não. Não é? A resposta é não. Amém. Então faz sentido, porque não faz sentido uma pessoa com medo dizer que está confiante, né? Aliás, ainda falando disso, eu vejo algumas pessoas na igreja, e vocês como pastores já devem ter visto também, a pessoa falando assim, poxa, eu fui curado, pastor. Eu fui curado, pastor. Aí você vê que a pessoa parece estar confiante de que a fé funcionou, a oração funcionou e que ela foi curada. Aí quando você fala para a pessoa assim, mas qual era o problema? Aí ela fala, era um problema sério. Aí o pastor fala assim, então vai no médico, porque o mesmo médico que constatou a doença vai constatar a cura. Aí ela, não, pastor, aí não vou no médico não, porque o importante é que eu senti que eu fui curado. Você sente que a pessoa está com medo de ir ao médico e de buscar o diagnóstico da cura, né? Que é até bonito, né? Você tem como provar para A mais B que você tinha um diagnóstico de enfermidade, agora você tem um diagnóstico de cura. Sim. Quer dizer, mas a pessoa ela não tem confiança nenhuma em voltar ao médico para que ele possa constatar a cura. Essa pessoa não está confiante. Ela está insegura, né? Ela está insegura. E essa fé, eu como pastor tenho dificuldade de jogar isso para frente, para o alto, digamos assim, quando eu vejo que a pessoa está insegura. Porque a fé ela não se baseia em insegurança, né? A confiança não se baseia em insegurança. E aí a gente vê isso acontecer. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque tem pessoa que aparentemente está confiante, mas se você balançar um pouquinho a roseira... Verdade. Cai, ela fica insegura. Fica insegura, né? Fica insegura. Bom, diferença entre confiança e arrogância. Opa! Isso aqui é bom, né? Essa é boa, hein? Vamos lá, pastor Luciano. Realmente é bem próximo, né? Principalmente para aquele que não entende a questão da fé, pastor Ednilson, e como as pessoas que estão acompanhando a programação, pastor Rafael, a pessoa ela se vê da seguinte maneira. Quando eu chego para ela e digo assim, eu confio que vai dar certo, e ela não tem a mesma confiança de que pode dar certo, ela pode me achar arrogante. Não, ele é arrogante. Ele... Não, na verdade, se você for parar para pensar e observar direitinho, até gente da nossa própria fé questiona a nossa igreja. Sim. Questiona o nosso missionário. Porque quando a gente determina a cura, amarra o demônio e manda o diabo da enfermidade embora, a pessoa fala assim, esse pessoal daquela igreja pensa que é quem? Esse missionário pensa que é quem? E está mandando. Quer dizer, a pessoa não entende o sistema, tipo de fé. A determinação, o tipo de fé. Jesus já levou uma enfermidade e diz que eu não tenho que aceitar o que ele levou. E aí a gente está determinando que o que está escrito aconteça na nossa vida. É só isso. Mas a pessoa acha a gente arrogante por isso. Mas é confiança, é determinação.
Então tem alguma, assim, Bem próximo. é bem próximo. Aquele que entende o que é confiança sabe o que é confiança. E quem não entende vai falar que é arrogância. E esse tipo de fé, né, que a nossa igreja professa e que pregamos é a fé bíblica. Sim. É a fé bíblica. É. É a confiança bíblica. É interessante porque João 14, 12, Jesus falou que eu faria se eu cresce nele, eu faria as mesmas obras que ele fez. Quer dizer, se você for ver Jesus tratando aquele homem mudo e surdo, que era endemoniado, Jesus nem conversa. Jesus fala assim, o diabo, sai dele, o demônio, vai embora. E aí o surdo e mudo voltou a falar e a ouvir, quando o diabo saiu, quando o demônio saiu. Mas Jesus não teve que ficar fazendo meia boca, não. Ele chegou já e autorizou. Aí ele fala, no meu nome você vai fazer a mesma coisa. Então, em nome de Jesus, eu posso chegar para o demônio e mandar o demônio embora. Sim. Não tem que ficar agora cheio de dedo para falar com a doença, com a enfermidade, mas é questão de entendimento. Só que eu concordo que a confiança e a arrogância é muito próxima. Muito. Eu penso o seguinte, eu acho que a diferença está na prudência. Porque uma pessoa confiante, ela é prudente. Ela é confiante, mas ela não age além do que ela confia. Eu confio, mas eu não vou além do que eu posso ir. Além do que Deus permitiu. Então, o arrogante vai além. O arrogante é imprudente, entendeu? Sim. O arrogante, ele quer se mostrar, ele quer aparecer, e ele termina indo além. Aí ele termina quebrando a cara. Uma empresa, por exemplo, a pessoa, ela confunde entre ser confiante e até ousado com ser arrogante. E aí um diretor, por exemplo, um supervisor, por exemplo, uma gerência, olha sempre, essa pessoa é muito arrogante. E a pessoa perde a oportunidade. Às vezes é um bom profissional, mas perde a oportunidade. Quando precisa de ousadia, não tem ousadia. Mas é arrogante, a pessoa confunde. Ela é imprudente na hora, fala na hora errada, entra na hora errada. Né? Quer as coisas à força, porque acha que tem condição, tem direito, a condição até melhor do que os outros de estar naquele lugar, de fazer aquilo. Aí você está saindo do seu limite, está sendo imprudente. Isso é arrogância. É verdade. Um exemplo, a arrogância, a pessoa corre um risco de um prejuízo grande. A confiança certamente vai levar a pessoa a alcançar um bom resultado na vida. Um exemplo biblicamente falando, da questão arrogância, né, e confiança, o próprio Senhor Jesus. Quando Satanás foi tentá-lo, falou, atira-te daquela embaixo. Ele vai dar ordem aos teus anjos. Perfeito. Ele falou, não vou tentar Deus. Ele é confiante, mas não arrogante. Exatamente. Aí que tá, é o limite da confiança que eu estou falando. O prudente tem esse limite, entendeu? Ele ali foi no limite dele. Falou, não vou pular daqui, está escrito, eu sei que está escrito. Eu sei que Deus falou, ele conhecia o Salmo 91. Sim. Claro, foi ele que fez aquilo lá, através do Davi. Quer dizer, ele sabia, mas ele entendeu que o limite era, eu vou obedecer ao meu pai, eu vou obedecer ao diabo que está me mandando me jogar daqui. Né? E aí ele parou no limite dele, ele não deixou de ser confiante, mas se ele fosse arrogante, é isso mesmo, eu vou fazer porque é desse jeito que está escrito, então eu vou fazer. Meu pai que deu esse salmo para o Davi, eu vou fazer isso mesmo. Aí na arrogância dele, teria um grande prejuízo. Ainda bem que o nosso Senhor... E há pessoas também, pastor, que na autoconfiança não tem limite. Né? Então, e a Bíblia, chega na arrogância. E a Bíblia, ela diz isso, né? A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Exatamente. Pessoas que se apoiam no seu próprio entendimento, né? Na sua força, na sua capacidade, na sua inteligência e deixam de confiar no Senhor. Acha com imprudência e sai de confiante para arrogante. Não é que a pessoa não vai confiar em si. Sim. Ela precisa confiar em si mesma, Claro. mas principalmente em Deus. Principalmente. Primeiro lugar. Em primeiro lugar. Primeiro lugar. Vamos lá então, vamos seguir. Como posso confiar em Deus quando estou enfrentando um desemprego? O senhor passou com o tempo. Caminhando aí, comecei com 17, hoje estou com 47, 30 anos. Falou a idade por conta própria, hein? Já entreguei. Vocês viram que ele falou a idade por conta própria. É questão de confiança. O nome da esposa do senhor mesmo? Simone. Simone, irmã Simone. Eu não falei da idade dele aqui, não venha contra mim. É a questão de confiança. As irmãs ficam escondendo, né? As mulheres que A escondem. gente não tem muito isso não, né? Não, já fala, já abre logo o jogo. Então, assim, até aos 17 anos o senhor trabalhou. Sim, estudando, fazendo O senhor estágio. chegou a passar por isso, ficar desempregado e ficar meio sem confiança, meio sem autoestima, alguma coisa desse tipo? Passa. Por quê?
foi exatamente aí que eu aprendi essa questão, como lidar com essa questão. Quando a pessoa ela passa por uma necessidade, um exemplo, vamos colocar aqui o desemprego, a pessoa ela começa ali, naquela situação, primeiro ela acredita que logo ela vai encontrar uma porta de emprego. Eu vou, daqui a pouco já estou trabalhando, Vai dar certo. Aí daqui a pouco vai o outro, tempo, e a coisa começa, e não acontece. Os dias vão passando. Os dias vão passando, a necessidade vai batendo na porta, a fatura vai chegando, aí a pessoa faz o quê? Ela pega e já vai minando a confiança dela. Porém, a confiança ela é minada quando ela não é nutrida. Nós temos que nutrir constantemente a nossa confiança. Aí é a palavra de Deus, não tem jeito, né? É. E aí, o senhor é mais novo, né? Sim, mais novo. O senhor é mais novo. Começando agora. Passou por... também não exagera. Exagerou, Tá? né? Pegou pesado agora o pastor Rafael, agora... né? Mas tudo bem. O senhor chegou a ter essa situação de trabalhar, ficar desempregado e... Não fiquei. A gente, no começo, né? Como eu sou muito mais novo, né? Então a gente vai atrás do primeiro emprego, né? Então não tive esse momento de desemprego. O senhor começou cedo na obra também, né? Sim, com 21 anos. Já Eu já estou fazer 30? Não, peraí. O senhor começou na obra com 21? 21. Com 21. 21. E então o senhor trabalhou antes? Trabalhei antes. Mas a situação de desemprego não, porque logo eu entrei na obra. Ah, entendi. Aí deixei já tudo para fazer a obra, integralmente. Que coisa boa, né? É bom, né? É bom que os jovens aprendam a fazer a obra de Deus e larguem tudo. Esses dias eu falava isso lá na igreja. Eu falei que eu evento jovem, né? Eu estava pregando para os jovens, eu comecei a pregação dizendo assim, ó, eu vim falar aqui de um convite que Jesus fez para vocês. Aí ficou todo mundo me olhando assim, eu falei, vocês sabem qual é o convite? Deve ter pensado que era para festa, alguma coisa. Um dízimo de massa, né? Eu falei assim, é um convite para morrer. Aí eles ficaram me olhando assim, Jesus convidou você para morrer. Ou você morre para o mundo e ele vai te abençoar muito, ou então você vai ficar na igreja pulando, igual um monte de jovem e não vai mudar nada na sua vida. Quer dizer, a gente tem que morrer para o mundo para viver com Cristo. Aí eu comecei a falar sobre esse assunto, mas comecei falando disso. Primeiro deu um choque, convite, né? É o choque, é um convite para a morte. Falei, calma, pessoal, não é homicídio, não é suicídio, não. Calma aí, eu vou explicar. Aí eu expliquei que era morte para o mundo, né? Que é o que aconteceu também com o Rafael comigo. Aos 21 anos só. Quer dizer, jovem ainda, você com 17. 17. Que bom. Mas assim, ainda falando sobre esse... vamos tirar um pouco o desemprego. Vamos colocar ministério, já que só tem pastores aqui. Início de ministério, hoje vocês têm a igreja de vocês, certo? Aí, você era de que sede antes de pegar a igreja? Antes de qual região? De qual região? Fiquei em São João. É porque, deixa eu só explicar para vocês, assim, verdade, né? Nós, a Igreja da Graça, a Igreja da Graça é dividida por regiões, né? Então, os pastores são levantados nas regiões, aí o pastor regional, ele então vai preparar esses pastores, vai pegar esses meninos de 21 anos, né, de 17, vai preparar naquela região até se sentir que eles estão preparados e aí, quando tem oportunidade, Deus prepara tudo. Essa oportunidade aí eles ganham uma igreja e vai fazer a obra de Deus. É assim que funciona, só para você entender, você que é de outra denominação está assistindo aqui o nosso programa Conexão. Aliás, sejam bem-vindos a assistir o nosso programa. Então, assim, já no ministério, teve alguma situação, algum momento em que vocês ficaram meio que sem confiança? Será que vai? Será que não é melhor eu chutar o balde e estudar, trabalhar, viver minha vida, formar minha família? Será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? No ministério, vamos tirar aqui o desemprego, Sim. a palavra no ministério. Vocês passaram por isso? Sim, sempre vem as pressões, às vezes da família, vem os pensamentos. Acho que a nossa maior luta é dentro da gente, é dentro da gente, é na nossa mente. Né? Mas aí, nesse momento, a gente, como o pastor falou, nós temos que nutrir a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Para ter aquela confiança Aquela de que confiança. você está no caminho certo. No caminho certo. Que vai sempre dar vem certo. Os pensamentos, é como uma tentação, né? Mas aí a gente nutre a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com a palavra e aí continuamos, confiando no Senhor. O senhor também passou por isso? Já. E eu digo o seguinte, é o Getsemane, né? É o horto. E isso é vivendo várias vezes. Sangue, né? Chega em um determinado lugar, uma determinada igreja, um determinado atendimento, um determinado trabalho, e vem aquela pressão, não tem como, não tem jeito. Vem aquele pensamento assim, a coisa não vai fluir. E se deixasse levar
perde a confiança. É. Porém, se nutrir com a palavra, se alimentar de coisas boas, que é a palavra, certamente sai dali, vai para a cruz, mas depois ressuscita, vence. Eu vou contrariar um pouco vocês aqui. Assim, a gente, eu e minha esposa, a gente passou também bastante batalhas. Mas eu não passei por isso. Eu sei que a maioria dos pastores passaram por isso. Mas eu converso com a minha esposa às vezes, eu fico pensando, poxa, o que houve diferente com a gente? O que foi diferente? Porque a maioria dos pastores que eu converso passaram por isso. Sim. A maioria. E a gente, eu lembro muito do meu início, entendeu? E a gente lembra da gente deitado, dormindo no chão, eu e ela, e as crianças dormindo no chão, e dividindo quentinha uma quentinha para os 4, né? E a gente passou um bom tempo, assim, bastante batalha. Mas, assim, é uma coisa, assim, estranha, porque quanto mais luta, mais vontade, e em momento nenhum veio essa desconfiança, esse pensamento, pô, essa tentação que o pastor Rafael falou, que é normal, eu vejo que a maioria dos pastores passaram por isso. A gente não passou por isso, rapaz. E eu fico olhando assim, eu falei, Jesus, agora que eu já estou mais rodado, não deixa eu passar por isso agora, não. Ajuda aí, né? Agora não. Se no início, com todas aquelas batalhas, a gente não passou por isso, aquela luta me incentivava ainda mais, então agora mesmo que eu não quero passar por isso. É porque Deus também tem uma maneira especial de tratar com cada pessoa, né? Isso é perfeito. Perfeita essa palavra. Isso é verdade. É isso mesmo. Maneira única. Única. Deus, aliás, ele é único, né? Tem um louvor recente aí do Fernandinho, né? Que diz que é único, né? Muito boa letra. Bom, devemos confiar apenas em Deus e não nos homens? Eita. Essa é uma questão realmente que muitas pessoas mesmo, acabam perdendo a essência, principalmente da palavra da Bíblia. Porque tem um trecho bíblico que diz que maldito o homem que confia no homem. Sim. Porém, essa confiança é depositar confiança na capacidade humana. Um exemplo, até pouco tempo atendi um rapaz na igreja e ele falava o seguinte, pastor, agora o meu emprego sai. Eu falei, por quê, irmão? Para ver como que estava a fé, a confiança, né, dele, ele pegou e falou assim, porque agora o meu tio conheceu um diretor da empresa tal que vai... Eu pensando que ele falasse assim, eu orei, Deus liberou uma palavra, Deus vai me honrar. Chegou uma revelação. Nada disso. Então ele depositava confiança no homem, numa determinada empresa, em um amigo, e nada à porta. Não conseguia passar pela porta de emprego. Porém, depois eu chamei, expliquei, olha, é assim, 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 assim. Deposita a sua confiança em Deus. Deus vai usar o parente, o amigo, o familiar, Deus vai usar até o desconhecido. E foi o que aconteceu. Ele não imaginava, ele encontrou um senhor, ele começou a conversar ali, ele falou, passa no meu escritório amanhã. Deu o endereço, quando ele chegou, era multinacional, está trabalhando feliz da vida. Caramba. Confiou em Deus. O problema é quando você deposita toda a sua confiança no homem ou em algo. E esquece do Senhor. Foi o que aconteceu, né, com o rei, agora me falhou a memória, que ele confiou nos médicos e não no Senhor, né? Ele depositou toda a confiança nos médicos, no homem, né? Me falhou a memória agora. Falhou a sua, falhou a minha também. Não, mas Essa muito conhecida, muito conhecida a história. Aliás, foi um grande rei. Sim. Agora me falhou. Falha nossa. Não, mas a gente vai lembrar depois. Lembra assim daqui a pouco. Mas o problema é quando você deposita. Ele teve uma enfermidade nos pés. Nos pés. Foi. Certo? Aí uma enfermidade nos pés. O Reasa. Reasa. A direção também já dá uns toquezinhos pra gente, né? Aí você vê, Aqui aí vale faz assim, cola. ó, pra gente assim, ó. Peraí, é rei passarinho, não. É Reasa. Você vê, né, como é que a nossa mente às vezes quer atrair a gente. E não há problema nenhum, né, pastor, em buscar os médicos. Problema nenhum, mas ele confiou mais no médico do que no Senhor. E aí, eu até escrevi aqui, ó, em Deus, incondicionalmente. Nos homens, tem que observar e vigiar, porque tem que ter condições para eu poder confiar numa pessoa. Sim. Em Deus eu não preciso criar condição, é incondicional. Em Deus é incondicional, entendeu? Eu confio e acabou. Não importa se eu estou doente, não importa se eu estou com crise, não importa que eu estou já enfrentando luta financeira. Com Deus é incondicional. Sim. Mas com o homem eu preciso criar condições.
Não posso sair confiando de olho fechado nos homens, não, porque... Ser seletivo. Não, tem que ser mais, né? Tem que Ser ter seletivo e não ser uma pessoa desconfiada de tudo e de todos, né? Não, Porque não, também é tem verdade. pessoas Tem que que são ser tranquilo, desconfiadas isso é verdade. de tudo e de todos e perdem grandes amizades. Que às vezes foi Deus que mandou. Que Deus mandou. É verdade. Pastores, nós vamos a um intervalo bem rápido. O papo tá muito bom. Vamos voltar já já falando de confiança com vocês, hein? Não saia daí, é bem rapidinho. Você nem vai sentir, passou, piscou, a gente já tá de volta. Voltamos já então. Voltamos com Conexão, hoje falando sobre confiança aqui com o pastor Rafael, da nossa igreja lá de Silva Jardim, e com o pastor Luciano, lá da nossa igreja de Magé, falando sobre confiança. Eu quero agora, pastores, tem um novo quadro no programa que a gente vai trazer para vocês aqui para a gente poder discutir um pouquinho, uma reportagem que fala sobre uma pesquisa que afirma que brasileiros são os mais desconfiados em ranking. Isso foi feito com 30 países. Né? O pastor até brincou aqui em off, né? Que veio aqui no Brasil e fez em Minas. Aí o Brasil, Minas todo desconfiado, a gente ficou como o país que mais desconfia em um ranking de 30. É muita gente, né? Muita gente. Foi em Minas mesmo. Vamos lá então, lança aí. Abre aspas. Uma nova pesquisa da Ipsos descobriu que, em média, em 30 países, 30% dos adultos dizem que a maioria das pessoas pode ser confiável. Entre esses países, a confiança interpessoal é mais alta na China e na Índia, onde 56% dizem que a maioria das pessoas pode ser confiável. E mais baixa no Brasil, Malásia e Turquia, onde menos de 15% dizem que sim. No Brasil, 11%, na Malásia, 13% e na Turquia, 14%. A pesquisa foi realizada entre 22.534 adultos com menos de 75 anos, realizada entre 18 de fevereiro e 4 de março de 2022 na plataforma de pesquisa online Global Advisor da Ipsos. A pesquisa do Ipsos mostra também que a profissão com menor prestígio no país é a de político. 63% dos entrevistados a consideram não confiável. Bom, a fonte eu já falei, é ipsos.com, né? Então, você vê que, pastores, 11% do Brasil, 13% na Malásia, 14% na Turquia, são os três mais baixos no sentido de confiar nas pessoas. Que coisa séria, né? E triste. E triste, né? Porque assim, tá certo que a Bíblia fala maldito homem que confia no homem e tudo mais. Mas a gente também fala, a Bíblia também fala que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, né? E como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo não confiando? Porque assim, se eu não confio numa pessoa, não é que eu vou desprezar essa pessoa, mas eu também não vou fazer negócio com ela, não vou andar com ela, eu não vou sair com uma pessoa e formar uma amizade, trazer essa pessoa para dentro da minha casa, por exemplo, né? Se eu não tenho confiança nela. E aí eu tenho que amar a pessoa como a mim mesmo também, em contrapartida. Isso aí fica triste por causa disso, né? A gente precisava confiar mais nas pessoas, né? Verdade. Podemos assim dizer. E de acordo com as nações que o senhor foi citando, por conta da fonte que forneceu, ficou bem claro também que tem muito a ver com a questão cultural. Ah, claro, com certeza. Muito a ver com a questão cultural. São países onde também enfrentam dificuldades na questão de educação. Sim, essa questão é muito importante. Mas vamos orando a Deus que o nosso país vai melhorar. A gente não perde, a gente é gente de fé, a gente não perde a esperança. Ali fala sobre os políticos, né, que não confiam, 60, eu até achei que 63% que não confiava em políticos, né, eu até achei que era baixa, é baixa, né? Eu achei que seria mais alto esse negócio. Pelo tanto que o senhor ouve falar. Achei mais alto, né? Eu acho que está dando uma melhorada já nessa situação aí e que os políticos estejam nos ouvindo para que cada dia mais sejam corretos e exatos. Lógico que em toda a área sempre vai ter os seus estraga-raças, né, como diz o missionário, mas que eles melhorem cada vez mais para que sim, somente. Né? Façam por onde, né? Façam o povo por onde. Confiar, é isso aí. Mas vamos voltar a falar sobre confiança.
Vamos lá. Hebreus 3,14. Pastores, Hebreus 3,14 diz o seguinte: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então, se eu retenho firmemente a confiança que eu tenho nele até o fim, eu vou me tornar participante de Cristo. Você vê como a confiança, eu entendo que ela é uma qualidade, não é só uma questão de você estar passando por uma situação e você confia que aquela situação vai dar certo. Isso também passa por uma qualidade que você pode adquirir. Eu sou uma pessoa que eu prefiro confiar. Vou sofrer decepções? Lógico que eu vou sofrer decepções, né? Porque quando você decide confiar, você vai sofrer algumas decepções, ainda mais quando se trata de pessoas, né? Mas eu prefiro confiar, eu prefiro sempre olhar o lado bom. Raramente você vai me ver assim, chateado, raramente. Não é que eu não seja desconfiado com algumas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa chega perto de mim e não me conhece e diz que me ama, não me conhece, como é que me diz que me ama, né? Então você fica meio assim. Agora, não, eu te amo em Cristo, aí tudo bem, é diferente. Em Cristo a gente ama todo mundo, né? Então eu fico mais tranquilo. Mas quando uma pessoa tenta ficar muito pegajosa a mim, por exemplo, né? Muito grudada, muito cheia de... e não me conhece bem ainda, eu realmente fico desconfiado. Eu vou levar um tempo até poder confiar nisso. É um filtro natural de segurança, É um filtro natural, eu acho. Eu não sou desconfiado. É o ser seletivo. É o prudente que eu falei. Sim, né? é o prudente. Não é isso? Obrigado por falar isso. Vocês agora aliviaram a minha alma. Eu achei que eu era mal. Não. Acho que todo mundo é assim. Estamos de mãos dadas. Estamos nesse Pensamos ponto da aí? mesma maneira. Então, Hebreus 3,14 fala disso, né? Eu acho que está apresentando isso para a gente em relação a Cristo. Eu vou ser participante se eu retenho firme a confiança que eu tenho nele. Ele é o digno de confiança, é aquele que você pode confiar realmente de olho fechado. Verdade. Aí sim. Como eu falei, a confiança nele não tem condição, a gente não queria condição para confiar nele. Né? É verdade. É bom a gente sempre ter bons olhos. Né? Bons olhos. Mesmo que, às vezes, a gente é prejudicado pelos bons olhos com as pessoas. Mas é muito melhor ter bons olhos do que maus olhos. Sim. A Bíblia chega até a dizer que aquele que tem os bons olhos será abençoado, né, pastor? É verdade. É por isso que eu mantenho esse princípio comigo. Já fui muito decepcionado por causa disso, logicamente, mas nem a decepção não me tira do sério, entendeu? Não podemos perder a essência, né? Não perco. E a gente sempre vai ser, às vezes, prejudicado nessa questão. Sempre, porque a gente sempre vai confiar em alguém sempre vai nos decepcionar, é sempre assim. E uma coisa que até o pastor Rafael falou no início é o seguinte, que eu não posso deixar de dar a oportunidade de confiar em alguém por conta de uma decepção. Claro que não. Que aí perde a oportunidade, perde uma boa amizade. Cara, você fica amargurado quando você começa a desconfiar de todo mundo. Uma pessoa amargurada é a pior coisa que tem. Né? Lembra da esposa do Davi, a Milca? Milca, o nome dela? Mical, o nome dela. Poxa, ela ficou na janela olhando o marido dançar diante da glória de Deus. Ela tão amargurada que falou que ele era um vadio, que era um homem que... Meu Deus do céu, perdeu a bênção. A Bíblia fala no texto, eu lembro que a Bíblia fala que ela não teve filhos. É uma esposa de um rei que não tem filhos. Acabou a vida dela. E uma pessoa amargurada, realmente, ela se torna estéril. Não tem frutos, não tem realizações, figuradamente. Fica doente. E até literalmente também. Literalmente. Bom, então está falado. O silêncio é importante quando confiamos em algo? A confissão, né? A confissão é tudo, como diz o nosso missionário, através do curso Fé. A confissão, ela é tudo. Mas o silêncio ajuda muito. Sim. Evita... Mas vamos lá. Quando você confia em algo, o silêncio, ele é importante quando você confia naquilo? Quer dizer, você confia, então por que você vai ficar alardeando, né? É verdade. Isso é importante? Eu acho que é. É assim. Senão acaba encontrando o irmão José da vida, dá ruim. Explica isso aí. Porque a história de Jacó, daí tem o filho José teve um sonho. E daí então diz a Escritura Sagrada que José ele começou a contar para os irmãos o sonho que teve. E esse sonho que ele contou despertou no coração dos irmãos uma inveja e daí ele passou por uma luta até chegar... Quase morreu. Que batalha, hein? Que batalha.
até chegar à realização do sonho. Ele chegou porque confiou, mas sofreu porque falou demais. Verdade. Então o silêncio vale a pena. Vale. Né? O Tiago fala sobre isso claramente, né? O Tiago manda a gente segurar a língua, né? Ele fala com uma língua tão pequenininha, mas incendeia uma floresta inteira, né? E é bom, então, ouvir do que falar. É muito melhor ouvir do que falar. O Tiago deixa muito claro isso. A Escritura tem resposta para tudo, né? Tudo. Então, você tem confiança? O pastor tem. Deus falou comigo, o pastor pregou, a revelação veio. Tem certeza. Não sai falando para todo mundo. Calma. Sabe, vai falar com Deus, espera concretizar a bênção. Aí concretizar, você passa com o seu carro novo, dirigindo, você vai lá para a sua casa própria, você vai lá e dá o testemunho da sua cura. Deixa concretizar, para de espalhar para os ventos, como é que fala? Para os 7 ventos? Dá bom dia a cavalo também. Só dá bom dia que sai contando a vida sai toda. Sai contando tudo, essa bom dia a cavalo fica por conta do pastor Luciano, que essa eu não conhecia não, tá? Essa é por conta dele. Eu nunca dei bom dia a cavalo, não. Não, eu acredito nisso. Eu não. E uma coisa também... Você já fez isso? Não. Porque senão dá ruim. Né? Aí, o erro de José, deu bom dia a cavalo. O irmão chegou e falou assim, os irmãos, e aí, José, como está? Tive um sonho assim. E começou a falar... Era só falar, estou bem, obrigado. Exato. Acabou. A Bíblia, desculpa, sim, pode falar. A Bíblia, ela fala que Maria, ela observava tudo que Jesus estava fazendo e ela guardava no coração. Aqui, perfeito. Ela não saía espalhando, falando, não. Ela guardava no coração. Ela observava tudo aquilo e guardava no coração. E assim, naquela festa em Caná da Galileia, quando ela percebe a fala de Jesus Cristo, ele se impondo como Jesus Cristo, como o Messias, ela já fala logo, a partir de agora, faça tudo o que ele disser. E você vê que a partir dali para diante, você quase não vê Maria falando nada. Ela em silêncio só, até o sofrimento dela é em silêncio ali, tranquilamente. Saiu de cena. Ela sai de cena e deixa o filho reinar. E ela fala claramente, a Maria era brincadeira, uma serva de Deus, jovem ainda, uma jovem de dar assim, inveja em qualquer pastor que tem problema com jovem. Mas nenhum pastor tem problema com jovem. Tem jovens, é tudo bênção. São maravilhosos. São maravilhosos. Uma coisa até que o senhor colocou, sim, perdão, pode falar. Às vezes a pessoa, por conta de falar, ela sai como arrogante. Então vale a pena o silêncio. Isso também existe, né? Sai como a metida da coisa. Ele acha que sabe tudo. Eu nem vou falar com ele, porque é o dono da verdade, né? É melhor aprender a se calar, então, né? E ouvir mais. Mas aqui não, aqui a gente tem que falar muito. Por favor. Vamos lá, então, vamos continuar. Qual a diferença entre esperar confiante no Senhor e não fazer nada? Vamos passar para o pastor Rafael agora. Eu acho que quem confia, age. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então tem que haver uma atitude, né? Tem que haver uma atitude da pessoa que confia. Em orar, em ir à igreja, em buscar em Deus, né? Até aquela promessa se cumprir, se concretizar. Também, eu confio que uma porta vai se abrir, mas não vai em busca do emprego, não vai botar currículo, vai ficar... não vai maratonando, como o pessoal fala, né? As séries, os filmes. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Quem caiu do céu foi Lúcifer. Esse que é o problema. Um passarinho mal educado, né? Se passar em cima também dá ruim. Pois é. Então é isso, né, pastor? Concorda com... Concordo sim. Porém, um detalhe, comparando com o grande rei Davi. A Bíblia conta a história do grande rei Davi, que ele confiando, ele falou, Deus, devo ir para essa batalha? Deus falou, espera, aguarda, não é o momento. E você vai ter o sinal, e no sinal você vai. E exatamente confiar é exatamente isso, é a pessoa esperar o momento certo, a hora certa e agir. Então, às vezes, estar aguardando é um ato de confiança. Quando ele declara, esperei com paciência no Senhor, não é à toa, né? Exato. O Davi foi quem foi, não foi por acaso, né? Eu costumo dizer que ninguém caiu de paraquedas onde ele caiu. Então, você vê uma pessoa lá liderando, um pastor mesmo, liderando um estado, aí chega, aí muita gente começa a falar, mas é isso, é aquilo outro, podia ser fulano, podia ser ciclano. Ninguém cai de paraquedas. A rádio peão, né? Ninguém cai de paraquedas. Ali Deus está com a mão dele ali, alguma coisa Deus viu naquela pessoa. Aquela pessoa tem um potencial, talvez não está todo o potencial explorado ainda. Deus ainda quer explorar mais o potencial daquela pessoa. E isso serve para empresas, né?
Eu cheguei numa empresa, uma grande, não vou falar o nome, uma grande empresa, garoto ainda, como office boy. E eu lembro que o meu supervisor ele falou assim, olha, aconteceu isso assim, 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 e eu não tenho ninguém para fazer. Se você quiser, eu deixo você fazer. Eu falei, tudo bem, você me dá uma equipe de tantos, dou. Você me deixa trabalhar sábado e domingo, deixo. Eu resolvo. Resolve? Eu era office boy, era um garoto. Ele falou, você resolvo, pode me dar tanto de pessoas e me dar essa liberdade de trabalhar sábado e domingo. Rapaz, foram 3 meses de trabalho, assim, de tanto trabalho, mas tanto trabalho que eu tinha pesadelos com esse trabalho. Pesadelos mesmo, de monstros atrás de mim, tudo, querendo me devorar, de tanto que eu trabalhei. Mas eu terminei no tempo certo, na hora certa, entreguei. Depois daquele trabalho, a empresa conseguiu atender o país inteiro com o trabalho que eu fiz naquela empresa. E aí, conclusão, eu saí de office boy e fui direto supervisionar um setor que comandava a documentação da empresa, do país todo daquela empresa. Foi assim um salto, rápido. O pessoal ficou assim, espantado. Esse garoto estava entregando documento para mim outro dia e agora ele está mandando nesse setor. Como é que é isso? Mas eu fui ousado e fui confiante e não fiquei parado. Sim. Né? Não fiquei esperando para... Né? Bom, a oportunidade abriu para mim, pô. Abriu, eu fui, não queria nem saber. E ele me deu e a gente conseguiu. O senhor fez alguma coisa. Fiz, né? E eu vou te falar, hein? Não tinha Jesus na época. Não, para ter pesadelo não fez alguma coisa, fez muita coisa. Fez muita coisa. Não, foi muito. Foi. E por trás de todo o Quase sucesso desafio. dizem que há renúncias, sacrifícios, marcas, cicatrizes. Irmão, com certeza tem. Pode ter certeza disso. Igual a gente. Trajetória, verdade. né? A gente. Sabe, a pessoa passa na frente da igreja, às vezes já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Passa na frente da igreja, você está evangelizando, você está saindo com o seu carro, chegando com o seu carro. A pessoa zomba da gente. Se você tiver um carro um pouquinho melhor, então eu já ouvi isso aí. Quem diria, eu quero ser pastor também. O cara passando de bicicleta falando para mim assim. Eu falei, vem ser, amigo. Eu tô aqui para te ensinar. Se quiser, pode vir. Vamos ver se você suporta ficar domingo todo aqui na igreja. Você está na praia domingo? Não, eu estou na igreja o dia todo. Feriado? Você está viajando? 4 dias fora? Sexta, sábado, domingo, segunda e volta na terça? Eu estou na igreja trabalhando. Se quiser. Não tem 13º? Não, a gente não tem não. A gente é autônomo. A gente trabalha por amor à obra. Não tem férias? Não tem férias não. Passar aquele vídeo para ele que Amigo, rola. fiquei 15 anos sem tirar um dia de férias, de descanso. Um dia, 15 anos trabalhando direto na obra. Aí depois de 15 anos, por causa de uma situação, eu tirei uns 2 dias para descansar. 2 dias depois de 15 anos para descansar. Quer vir ser pastor? Vem. É chamado, amigo. Não é para qualquer um, não. Renúncia. Não tem isso em tudo na vida. Jesus confiou em 12 apóstolos, porém apenas 3 eram íntimos. Pode-se afirmar que ele confiava mais apenas em Pedro, Tiago e João? Olha, essa pergunta é boa, hein? É boa e é capciosa, né? Não é verdade? Aí tem aí a produção quer pegar vocês. Pegadinha, né? Pegadinha. Eu vou perguntar de novo, para vocês entenderem. Isso é coisa do Gustavão. Olha só, hein? Jesus confiou em 12 apóstolos, porém apenas 3 desses eram íntimos. Lembramos que um traiu Jesus, né? Sim. 3 desses eram íntimos. E Jesus já não confiava mesmo, porque ele já sabia que ia acontecer. Avisou antes. Eram íntimos. Pode-se afirmar que ele confiava apenas em Pedro, Tiago e João, que foram os 3 que realmente se aproximaram mais. Ou não? Ao meu ver, ele confiou nos 12. Porque nós não podemos perder essa capacidade nossa de confiar. Não, ele confiou nos 12. Aí vem... Mas aí vem Agora o momento... vem a questão, né? O exemplo. Esses 3, vamos colocar, o que ocorria era uma afinidade maior. Não é porque, de repente, vamos colocar, eu convivo mais com o pastor Rafael, e eu, de repente, não tenho tanta proximidade do Senhor, mas quer dizer que não é questão de confiança, é questão de afinidade. Entendi. A confiança, ela existe. Eu tenho outro pensamento, mas eu vou falar. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Isso é bom. Fala, pastor. Eu compartilho desse mesmo pensamento do pastor, Sim, da afinidade. Eu acho que também. eles se aproximaram mais de Jesus. Esse é um ponto. Eles se aproximaram. Porque, assim, esses dias mesmo o pastor Jaime estava aqui no Rio. E ele falava que Deus, e eu sempre falei isso, sempre comentei isso,
nos altares, onde eu passei nas igrejas. Deus, ele não tem escolhidinhos, não. O que tem são pessoas que se sobressaem, Sim. pessoas que buscam mais, pessoas que vão mais até ele, né? E eu entendo que tem a afinidade, e aí eu concordo plenamente com a afinidade que vocês falaram, mas em relação a Jesus Cristo, quanto mais você busca, mais ele lhe usa, mais você vai estar próximo dele, mais ele vai lhe usar. Eu entendo que o Pedro ele era usado, às vezes parecia ser abusado, mas o Pedro estava sempre ali, sempre ali, sempre ali. E o Tiago e o João, sempre ali, sempre ali. E aí Jesus trouxe os três mais para perto, porque Jesus percebeu que eram eles eram mais dedicados, eles eram mais entregues, né? Tanto que Jesus, quando ele se retira para orar, ele deixa os três lá, e ele volta e Jesus dá uma bronca nos três, porque Jesus não esperava, talvez ele esperasse do Mateus, dos outros, mas desses três ele não esperava que esses três não ficassem nem por uma hora orando. Ele esperava mais dos três. Por que ele esperava mais dos três? Porque os três demonstraram mais. E isso serve pra gente, tá? Porque a gente não demonstra tanto, não se apresenta tanto. E aí a gente não é tão lembrado também, tão usado como deveria usar no total que Deus gostaria de nos usar, porque a gente não se apresenta tanto a Ele como deveríamos, né? Em oração, o pastor Jaime até falou, poxa, o pregador tinha que orar pelo menos umas 2 horas por dia, ou 1 hora por dia. É um pregador, lembra que vocês estavam na reunião? Sim. Lembra que ele falou isso? Quer dizer, e nem todos nós fazemos isso. A nossa correria, muitas reuniões, muitas coisas, família para cuidar, filhos, avós, sogras, pais e tudo mais, e a gente termina, às vezes, pecando nisso. Mas Deus não tem queridinho, ele não pegou uma pessoa só porque ele era, você é bonitinho, vou usar você. Não, aquela pessoa se dedicou, aquela pessoa teve mais dedicação, a gente não sabe a intimidade dela com Deus. A afinidade, mas pode ter. Compactou. Você vê pelos grandes líderes, né? Você vê o missionário constantemente falando, acordei 3 horas da manhã, fiz isso, aquilo, outro, e ora, e antes de sair de casa, ainda vai dar uma corrida de... outro dia eu estava junto ao missionário, aí falando sobre a gente fazer exercício, eu falei, não, eu estou correndo 8 quilômetros. Aí ele falou, 8? Esse dia eu corri 20. Eu falei, vou falar o quê? Não vou falar mais nada. Quer dizer, mas ele acorda 3 horas, medita, faz música, faz letra, faz um monte de mensagem no YouTube, mensagem para pregar domingo, mensagem para pregar nas campanhas, e ainda tem tempo de correr 20 quilômetros. Verdade. Quer dizer, como que... Por isso ele é o missionário R.R. Soares. Por isso não adianta, irmão. A verdade é essa. E a gente precisa aprender... Se apresentar, né, pastor? Se apresentar. Trazendo aqui para a gente, falar um pouquinho da gente, né, na igreja tem aqueles auxiliares que se apresentam. Sim. E tem aqueles que se escondem. É verdade. E aí depois reclamam, né? Reclamam, mas mas era o queridinho do pastor. Não era o queridinho do pastor, não era o puxa-saco do pastor. A pessoa tinha que fazer, estava ali para aquilo. E fazia, com amor. Eu era assim. E fui chamado de sair, tá? Fui chamado alguma vez de sair, mas não era. Não era. Por quê? O pastor subia para pregar, estava eu lá. Eu queria aprender, o meu pastor. É afinidade, eu quero compactuar, eu quero aprender. Eu estava ali. Qualquer coisinha eu já chegava perto, aí ele vinha, falava comigo o que precisava, e os outros sentados lá, tudo conversando lá sentado. Às vezes até levou bronca do pastor, já vi algumas vezes ele chegar lá e dar uma bronca, meu pastor dava bronca mesmo, o pastor Lauro não era fácil. Quem conhece ele sabe, né? E são esses que vão ser mais tarde os grandes 5 meses líderes. eu fui abençoado, irmão. Porque sabe como é que é, né? Não tem nada, tem que trabalhar, tem que se apresentar. Hoje, se alguns estivessem lá vendo Pedro, Tiago e João junto com Jesus, esses 3 seriam chamados de mesma coisa. Puxa saco, não sei o quê, por isso que Jesus faz isso com eles. Entendeu? A coisa está ficando boa. Mas costumo dizer o seguinte... Glória a Deus. Melhor puxar saco do que puxar carroça. Vamos chamar um VT agora, o nosso quadro Opinião, e nós voltamos já. Hoje vamos perguntar na rua, você se considera uma pessoa confiante? Vamos lá. Sim, me acho confiante, sim. Porque eu sou seguro para fazer as coisas e sempre faço meio focado. Vou fazer aquilo, fico focado naquilo que eu tô mirado.
Mais ou menos, não, né? Não, totalmente não. Você sempre tem inseguranças, né? E o importante é você ter a atitude, né? Diante das situações. Sim, confia em mim. Em primeiro lugar, tem que confiar em mim. Tem que dar certo sempre. Antes de acontecer, eu já tenho que determinar para minha vida. Sou bem confiante, sim. Eu acho que eu sou meio termo. eu não sou muito não sou insegura, não, mas também não posso confiar em todo mundo. Eu me considero. Sou tranquilo, bem com a vida, entendeu? Me considero confiante. Você faz as coisas com mais segurança, né? Você tendo mais segurança, você adquire mais confiança. Depende, né? A gente também não pode se garantir só na gente também. Sei lá, tem hora que nem eu tô confiante na minha. Ó, será que eu vou conseguir? Entendeu? Não consigo. Será que às vezes eu consigo fazer aquilo, eu acho que eu não consigo. Então... eu mantenho a confiança 100% em mim mesmo, de acordo com a resiliência da vida e a resistência. Porque de acordo com o tempo nós vamos mantendo a confiança, porque nós olhamos para trás e vemos dificuldades piores do que a nossa. E se mantemos vivos com saúde, com luta, a confiança tem que ser dobrada, que Deus só dá as piores batalhas por melhores soldados. Então a confiança sempre tem que manter, porque ainda mais de onde nós viemos. Se nós não tiver confiança e fé, ninguém vai ficar, não, vai padecer, vai acabar indo para o caminho errado. E a única alternativa de mudar o mundo é a educação, união e o amor no coração. E a confiança de vencer. Valeu? Deus vai dar grandes guerras para o valente que confia, né? Que é confiante, né? Para o mais confiante. Olha, pastores, eu ia até comentar um pouquinho sobre isso aí, mas eu estava lembrando de 1 Samuel 2,30, mas bem rápido, porque no finalzinho lá do versículo, Deus fala, eu honrarei aqueles que me honrarem. Ele estava falando sobre o profeta, né? O profeta Eli, né? Quando o profeta dá mais atenção para os seus filhos do que para Deus, né? E termina permitindo que os seus filhos façam coisas que não deveriam fazer. A confiança em Deus não nos dá os direitos de agir desse jeito, né? Agora, ter confiança para fazer o que é certo é que a gente tem que ter. Mas confiança para fazer o que é errado, não. Senão, o fim do Eli foi morte, né? Sim. Os filhos também, ele também morreu feio. De uma maneira até idiota, mas caindo de uma cadeira, ele morreu. O senhor falou de cadeira no início do programa. Tá não, mas essa aqui tá firme. Essa aí tá firme. Bom, nós vamos agora ao X da questão. O X da questão de hoje é o quanto devemos confiar em Deus. Vamos lá. Amigos, eu separei no X da questão de hoje o Salmo 125, versículo 1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu entendo que a Bíblia ela nos dá toda a condição para que você confie em Deus. Não há um momento na Bíblia que Deus ele vai dizer, vou desamparar você. Não há um momento na Bíblia que você vai encontrar isso. Ele está, pelo contrário, ele está dizendo que ele vai se deixar achar por você. Então, confie em Deus, busque em Deus, vá até Ele, não deixe de confiar nele, confie em você mesmo, claro, confie em você mesmo, nós falamos isso aqui durante todo o programa, tenha autoconfiança, mas não seja arrogante, você precisa de Jesus, precisamos de Deus e esse é o X da questão de hoje, tá bom? Pastores, foi um prazer tê-los aqui no programa Conexão. Pastor Luciano, é a segunda vez, né? Verdade. Vamos te dar também, igual o pastor Paulo Rogério. Vamos levar a caneca? A carteirinha. Pensei que era a caneca. Calma. A carteirinha do Conexão. Vamos preparar para o senhor a carteirinha do Conexão. Seu endereço, seus horários, por favor. Sim, Rua Coronel João Valério, 281, no centro de Magé. Em especial, domingo, 8 da manhã, 18 horas. Eu aguardo você em Cristo Jesus. Graças a Deus. Pastor Rafael Pires, seus horários. Pastor, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e quero falar o endereço da igreja de Silva Jardim, Rua Luiz Gomes, 727, no centro, no coração da cidade de Silva Jardim, ao lado da prefeitura. E os meus horários são quarta e sexta, 9 e 19 e domingo, 8 e 18. Graças a Deus. Foi um prazer, né, mais uma vez, Dico, tê-los aqui com a gente, tá bom? Amigos, eu estou ali na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Domingo muito especial, 7, 9 e meia, 15, 18 horas. Muito forte, você pode comparecer e você então verá o que Deus tem feito em nosso meio. Fico por aqui, forte abraço e até o próximo Conexão.